Graça e paz, irmãos, irmãs e amigos. Estamos começando mais uma live Gotas de Orvalho e com a mesma alegria, com a mesma determinação, com a mesma satisfação em podermos compartilhar um pouco da palavra do nosso Deus com os nossos irmãos e amigos que acompanham diariamente a nossa live aqui pelo Facebook. Nós queremos inicialmente agradecer a todos que estão conosco nesta manhã e durante todas as manhãs, neste período, nestes momentos de gratidão, de louvor, de adoração, de exaltação ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Onde quer que você esteja, receba o nosso abraço, a nossa gratidão, a nossa alegria. Onde quer que você esteja, nós queremos agradecer a você, a sua família, porque tem nos apoiado, nos dado a oportunidade de a cada manhã falar para você e para a sua família. E temos alcançado outras pessoas que vão tomando conhecimento de que Deus tem uma palavra para cada coração, uma palavra para cada vida. Vamos estar juntos durante esses momentos. São momentos de meditação, de reflexão, são momentos em que nós nos colocamos diante da presença do nosso Deus. Ele que é o grande guardião daqueles que temem e buscam o seu nome para a sua glória e para o seu louvor. Então não esqueça, você deve curtir, comentar, compartilhar, especialmente compartilhar com os que ainda não tiveram a oportunidade de estar com a gente a cada manhã durante os próximos minutos, durante alguns minutos, durante esse tempo que nós reservamos a cada dia para estar com o Senhor através da sua palavra. E vamos à nossa meditação. Nós estamos vendo, meditando sobre o regresso de Moisés para o Egito, com a tarefa expressa, testada, orientada para tirar o povo do Egito, que sofria já há aproximadamente 400 anos de cativeiro. E Moisés volta com a sua família, como nós já tivemos a oportunidade de ver. Ele chegou em Midian sozinho e durante 40 anos viveu naquela comunidade, especialmente na casa do seu sogro, e agora volta dali com essa tarefa dada por Deus de ser o libertador de Israel, e não somente libertador, mas também condutor do povo para a terra que o Senhor prometeu a dar aos seus pais, a dar ao seu povo. E ontem nós
vimos aquele episódio em relação àquele momento em que o Senhor se aproximou e, devido à ausência da prática da circuncisão, que era uma aliança que o Senhor fez com Abraão, e a gente viu isso no capítulo 17 do livro do Gênesis. E Moisés certamente negligenciou e o Senhor requereu da sua mão naquele momento da viagem para o Egito. E a esposa de Moisés foi quem salvou, por assim dizer, a situação, e Moisés tinha agora a oportunidade de continuar a caminhada. E aí você e eu e todos nós podemos meditar que quando a gente é chamado, a gente não está sozinho e nem a gente pode resolver tudo sozinhos. E Deus levanta de imediato homens e mulheres para nos auxiliar, para cooperar com a tarefa, a difícil tarefa de conduzir o povo de Deus à terra de Canaã. Assim sendo, Moisés continuou a sua caminhada. E nós lemos no versículo, a partir do versículo 17, e os últimos versículos do capítulo 4 tratam do assunto do encontro de Arão com Moisés. Arão era irmão de Moisés, e o Senhor o convocou para tornar-se o auxiliar, para ajudar a Moisés naquela tarefa nobre, digna, abençoadora de ser o libertador de Israel. E nós lemos a partir do versículo 27. O Senhor disse a Arão, o Senhor falou com Arão. Arão veio a Moisés também não por conta própria, nem por vontade do próprio Arão, e nem por vontade de Moisés. Não era uma vontade nem de um nem de outro, mas Deus é quem tomou a iniciativa de enviar Arão para ajudar a Moisés. E veja, e o Senhor disse a Arão, vai encontrar-se com Moisés no deserto. Ele foi e, encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Moisés relatou a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o havia enviado, e todos os sinais que lhe havia mandado realizar. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais diante do povo. E o povo creu, e quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. Bendito seja o nome do Senhor. A gente nota aí a questão interessante, importante, necessária para Moisés, a presença de Arão, a figura de um cooperador, daquele que auxilia. E o interessante é que o próprio Deus é quem providencia Arão para ajudar a Moisés. E como nós dissemos
Ninguém faz, ninguém cumpre uma tarefa sozinho. E quando a gente tenta fazer isso, o sucesso é bem pequeno e às vezes a gente nem consegue ter sucesso. Bem-aventurado é o homem que, chamado por Deus, recebe de bom grado a presença de alguém para auxiliar. O problema de quem é auxiliado é se começar a manter o ciúme no coração. Porque Deus convoca alguém para trabalhar ombro a ombro. E a gente corre a tentação, o risco, de querer pensar de que o auxiliar quer o nosso lugar. O outro problema é relacionado com o auxiliar. Colocar no coração de que tem que estar no lugar do titular, daquele a quem Deus enviou para você, a quem Deus lhe enviou para auxiliar aquele que ele chamou. É um relacionamento um pouco complicado, porque de vez em quando a gente tem sérios problemas com isso, ou de um lado ou do outro, e às vezes dos dois lados. Tanto quem foi estabelecido para cumprir a tarefa, como a quem foi incumbido de auxiliar aquele a quem Deus chamou. O Senhor chamou a Moisés, então não adiantava Arão pensar que podia ser igual a Moisés. Não tinha como. E Moisés não tinha por que ter ciúmes de Arão, porque Moisés sabia a sua condição, conhecia as suas responsabilidades, a sua tarefa, o seu lugar, e sabia também o lugar que Arão devia ocupar naquele projeto de Deus em tirar o povo do Egito. Isso não devia ser assunto para ninguém. Deus enviou a Moisés, Moisés tem o seu lugar, e só Deus tira. Ele colocou, ele tirou. Pronto, deixa lá. O Senhor enviou Arão para auxiliar Moisés, então ninguém haveria de ocupar aquele lugar que Arão desenvolveu, inclusive muito bem. Depois teve alguns problemas, mas é isso mesmo. Faz parte da caminhada. E tanto Moisés como Arão entenderam qual era o lugar de cada um naquele processo, naquela caminhada. E o Senhor disse a Arão: vai encontrar-se com Moisés, e você será o profeta, é você que vai falar, é que você quem vai dizer as palavras que eu vou pronunciar para serem dirigidas ao povo e também a Faraó. Moisés falava através de Arão. Moisés era gago, como ele disse lá no deserto ao Senhor. Eu sou gago, e o Senhor sabia que ele era gago. Evidentemente, não era nem necessário Moisés dizer ao Senhor que era gago, mas são as nossas conclusões acerca de nós mesmos e acerca das outras pessoas, e a gente quer fazer uma coisa que a gente pensa que Deus não sabe o que está acontecendo. Mas o Senhor colocou Arão no caminho de Moisés. A Bíblia diz que Arão o encontrou
e o beijou, e Moisés relatou todas as palavras do Senhor a Arão. E em seguida começaram a ação libertadora do povo no Egito. Olhe, meus irmãos e irmãs e amigos, nesses tempos de muita solidão, de muita ausência, nesses tempos muito difíceis, nesses tempos de muita falta de credibilidade e de hombridade que se tem, você começa a ver e a notar que Deus tem uma tarefa para todos nós e tem alguém para nos auxiliar. E tem, às vezes, ele levanta alguém que se torna os pés e as mãos da gente, como o povo diz, né? Às vezes algum diz, é o braço direito, é a mão direita, seja lá qual for o título que se dê, mas o Senhor levanta homens e mulheres para nos auxiliarem na caminhada. Amanhã, a partir das 6 horas, a gente volta exatamente para dar continuidade a essas reflexões, que é muito importante a gente, na obra de Deus, saber o lugar que a gente ocupa. E não somente o nosso lugar, mas também os outros ocupam. O lugar que os outros ocupam na obra, no trabalho que temos a realizar para a glória do nome do Senhor. É muito importante que você, que é o titular, que foi chamado para a tarefa, saiba também o lugar que o seu companheiro, os seus companheiros devem usar na tarefa de libertar o povo que vai sair do Egito em busca de Canaã. A igreja de hoje é feita assim. Nós nos levantamos, o Senhor nos levanta para determinadas tarefas e levanta os auxiliares. E de vez em quando os auxiliares querem passar a linha divisória. Não dá certo. Não, eu faço melhor, eu sei melhor, eu tenho ideias melhores. Não tem não, porque se tivesse, Deus teria lhe colocado no lugar daquele que você está auxiliando. Porque o valor dessas coisas, o valor, aquilo que me valoriza como pastor, não é o título que eu recebi. Isso aí atrapalha mais do que o que adianta. O título atrapalha mais do que o que adianta. Isso é o de menos importância, é o título de pastor. Então, se Deus soubesse, ele visse, ele conhecesse que você tinha mais capacidade do que aquele que ele enviou, então ele teria chamado você. Teria chamado você. E eu já tive o momento de concorrer digamos assim, a seleção de pastores para tomar posse da direção da igreja. Aqui mesmo em Apodi foi assim. Não sei quantos pastores estiveram aqui antes de mim, quando o pastorado aqui ficou vago. Não sei quantos estiveram aqui testando. E aí ninguém se achou capaz ou quis. Também era uma situação muito crítica na época e ninguém se achou em condições. E muitos vieram aqui.
Mas depois que a gente estava aqui, começou a trabalhar, e Deus começou a abençoar, aí começaram a aparecer, não os auxiliares, mas os desejosos de estar no meu lugar. Aí é uma questão entre nós e Deus, e é muito complicado, e é muito doloroso as pessoas não conhecerem o lugar em que elas devem ficar. Deus lhe chamou para ser o substituto daquele, chamou, então fique tranquilo. Aquele a quem ele chamou e colocou no lugar morre com 500 anos e você com 500, mas você haverá de ocupar o lugar porque foi Deus quem chamou, foi Deus quem preparou. Ou a gente não acredita que Deus é soberano? É só conversa mesmo? Não. Ele é soberano. Então não adianta, você passa 500 anos lá esperando. No final dos 500 anos, Deus reverte a situação. Mas enquanto isso, fique tranquilo, porque a quem Deus colocou, ele só mexe quando ele achar conveniente. Mas pelo amor de Deus, fique no lugar de auxiliar, honre este lugar que Deus graciosamente lhe deu, a convocação que ele lhe fez. E isso aqui que eu estou dizendo não é nenhum desabafo, né? Eu não tenho com quem desabafar. Está aí um auxiliar que eu não tenho para desabafar coisa alguma sobre ele. Mas isso aqui é uma orientação divina para que a obra de Deus seja melhor cuidada e não tenhamos tantos problemas além dos que já temos com fartura. Amanhã a gente continua esse assunto. Vamos agora orar ao Senhor e colocar os irmãos e irmãs diante do altar do Senhor. E a nossa irmã Maria das Dores Costa, eu vi passar a foto dela agora ali, e ela está conosco todos os dias lá na casa, acompanhando Gotas de Orvalho. Maria das Dores Costa, Maria Feitosa, Saúde Lopes, Ana Célia, Antônia Gomes aí no bairro do Bico Torto, acompanhando a nossa live. Todas essas aqui em Apodi. Irmã Rita Daniel, em Aroeira d'Água, município de Tabuleiro do Norte, no Ceará. E a irmã Rita, para me fazer inveja, diz assim: eu acordo cedo, faço o café, e aí começa a minha inveja, porque numa hora cedo assim, um cafezinho para o camarada tomar, acompanhando Gotas de Orvalho, menino, isso realmente me enche de inveja, dá água na boca. E aí você diz: pastor, não é pecado ter inveja não? Inveja nesses casos, inveja de tomar café, não leva a nada não, é só mesmo a maneira da gente se expressar para relatar o tamanho do desejo que a gente tem de uma coisa assim. Que eu fui criado assim, a gente trabalhava, e o local de trabalho normalmente era fora de casa, no mato, plantando, colhendo, fazendo açude. E então, de madrugada, a gente levantava, fazia o café. Aquilo era uma festa que a gente fazia, aquele cafezinho. E eu me habituei com isso durante muitos anos e fiquei com isso. Mas tive que perder muito isso por causa das situações que aparecem na caminhada. Então a irmã Rita disse: eu faço o meu café e começo a assistir Gotas de Orvalho. Deus lhe abençoe, minha irmã.
a senhora e a sua família. Diana Souza, onde é que está a Diana Souza? Ela está acompanhando aí em Felipe Guerra. Deus abençoe. Aparecida Oliveira, no Carpina. Arivanilza Germano, em Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais. Mara Rebouças, acompanhando ali em Santa Cruz. Ontem estivemos em Campos Velhos e estivemos lá com a mãe da Mara e os irmãos lá em Campos Velhos. Que bênção! Deus abençoe a irmã Mara, o irmão Gilvanildo, o Gildenildo, nomes parecidos. Deus abençoe a irmã, o esposo, a filha. Em breve, se Deus quiser, a gente estará apresentando aí a filha do casal, a primeira, entre muitas. A gente espera, né? Tem que fazer a igreja crescer. O Wellington Barbosa, onde é que mora o Wellington Barbosa? Mora em Fortaleza. Wellington Barbosa. Eu não estou lembrado do Wellington. Deus abençoe ricamente, continue acompanhando. Jacilene Noronha, aqui em Apodi. Silvia Andrade, em Sororoca. Deus abençoe a nossa irmã e a família. Alzeneide Ercina e o seu esposo, pastor Maécio, aí em Sororoca, acompanhando a live. Maria Leide, aqui em Apodi. Antônia Amara Silva, em Pau dos Ferros. Jailda Fernandes, em Severiano Melo. Valdir Lima, em São Paulo. Deus abençoe o Valdir, Deus lhe conceda graça. Raimunda Marinho, no Rio Novo. Deus abençoe a nossa irmã. Presbítero Genilson Paiva, em Santa Cruz. A esposa, irmã Eunice, Deus abençoe. Temos ainda a irmã Maria de Lourdes Fernandes, em Sororoca. Deus abençoe a nossa irmã e toda a sua família. Irmã Maria Pinto, aqui em Apodi, acompanhando Gotas de Orvalho. Pastor não, é José Lindomar, o presbítero José Lindomar, aqui em Apodi, o dirigente da congregação em Boa Vista, município de Severiano Melo. Gesiane Fernandes, em Pau dos Ferros. Deus abençoe a irmã e toda a sua família. Regiane Ponceana, é a esposa do pastor Moisés, aí em Sororoca. Deus abençoe a nossa irmã e o pastor e toda a família. Cíntia Vitória, também aqui em Apodi. Deus abençoe a irmã Cíntia e o irmão Raimundo, o noivo. Deus abençoe, no nome de Jesus. Temos ainda presbítero Françoeldo Oliveira, aí no Carpina. Deus abençoe o presbítero e a sua família. Edith Florencio, também aqui em Apodi. O nome do Senhor seja grandemente exaltado por causa da sua santidade. Vamos ver quem mais. Nicélia Lima, em Apodi. Arineide Freire, no assentamento Milagres. Aline Fernandes, também acompanhando. Estamos vendo aqui, acompanhando a nossa live. Lindinete Marroque, aí em Martins, ela e o pastor Aldir Palmeira da Silva, pastor da igreja na cidade de Martins. Diana Holanda, já disse, no Encanto, ela e o esposo, pastor Alexandre. Deus abençoe.
Vanúzia Lopes e a irmã Maria Valdete em Mossoró, acompanhando. Damares Gomes em Apodi, Sonária Nara, no bairro do IPE, Apodi, Vânia Lúcia em Apodi, Janaína Fernandes em Sororoca, Antônio Almeida, ele diz, ouvindo e assistindo em Campinas, São Paulo. A gente não tem a menor ideia de onde a gente está chegando, né, irmãos? Por isso é que você deve compartilhar a nossa live, ela vai longe. Vaneide Fernandes deve ser em Fortaleza, exatamente, a irmã Vaneide morava aqui em Sororoca, transferiu-se para Fortaleza. Marilda Micheles, em Santa Catarina, ela pede oração, ela faz toda a vida uma relação de nomes e coloca para estar diante do altar do Senhor. Diácono José Idalécio, na cidade de Pau dos Ferros. Deus abençoe os irmãos, as irmãs, os amigos também. A gente sabe que algumas pessoas não crentes também acompanham a nossa live. É um prazer. Deus abençoe. É o momento da oração da fé. Levante assim a sua mão e confirme comigo, com os que estão orando conosco, esse momento de vitória e de bênção de Deus. Pai Celestial, nós estamos outra vez diante do teu altar. Queremos te agradecer, queremos louvar o teu nome, enaltecer a tua santidade, a tua bondade, a tua soberania. Sim, Senhor, é o Senhor que tem o domínio e o direcionamento que precisamos para continuarmos fazendo a tua obra, para enfrentarmos os desafios, as lutas, os problemas, as dificuldades, os obstáculos, todos estarão diante da tua presença, porque o Senhor é fiel e em ti, Senhor, devemos descansar tranquilamente, porque o Senhor haverá de fazer grandes coisas através do seu povo. Abençoe, Senhor, a tua igreja, o teu povo, toca em cada coração, ajude a cada um, renove a todos para a glória do teu nome, e enche do teu poder e da tua santidade, e que o teu Espírito continue trabalhando, renovando, abençoando a todos quantos estão diante do teu altar, celebrando o teu nome. Nós te pedimos, ó Pai, te agradecemos e te bendizemos por causa de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe aos nossos irmãos e irmãs, aos nossos amigos. E amanhã, querendo Deus, às 6 da manhã, nós estaremos aqui para mais uma live, Gotas de Orvalho. E lembre-se, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É desse jeito.